tchá, pra você lelê. Mas tem uma nova onda que agora vai bombar. Depois do ice eu te pego e do tchá tchá tchá. Agora eu tô chegando, vem aqui, vou te mostrar. Esse barulho gostoso é de manhã que eu vou parar. Te jogo na... Galerinha, tchu 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 tchá tchá tchá, não sei nem como é que fala essa música, tá? Música que tá bombando na China, pra gente ter noção que a gente não entende nada de cultura chinesa, cara, tá bombando top. Eu fui pesquisar aqui, ver o que tinha de música da China. Tchu 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 tchá tchá tchá, tá? Já passou o bererê, já passou o tchá tchá tchá, agora é o tchu 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 tchá tchá tchá. Supimpa é nóis. Vamos começar falando sobre China, tá? Um dos países mais importantes da economia mundial. Na verdade, o segundo país mais importante da economia mundial, perdendo só praticamente para os Estados Unidos, né? Eu acho que por enquanto, tá? É o terceiro maior país do mundo, beleza? A gente tem a maior concentração de pessoas dentro desse país, então um país extremamente habitado, com mais ou menos 1,3 bilhões de pessoas, tá? Um país extremamente industrializado, cara. Acho que vai ser o único país industrializado do mundo daqui a um tempo, inclusive, tá? Lá a gente tem uma riqueza enorme, uma quantidade muito grande de milionários e tudo mais, mas a gente tem pobreza, a gente tem miséria, 130 milhões de pessoas estão na miséria na China, tá? Democracia é brincadeira, liberdade, isso é coisa de playboy, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre a China, um dos países que normalmente estão no topo do mundo, tá? E agora estão tentando reassumir o seu lugar, que segundo eles é de direito, tá? Vamos falar um pouquinho sobre China, tá bom? Como é que começou essa sociedade? Como é que começou essa cultura tão rica, tá? Que é a cultura chinesa? As primeiras culturas, elas vão surgir principalmente a partir de dois rios, né? A gente sabe, cara, todas as culturas surgem a partir de rio, né? Você pega a cultura da Mesopotâmia, na sociedade da Mesopotâmia, surge a partir do rio Frates e o rio Tigres, do rio Nilo que vai dar a do Egito. Então, sempre é um rio que tem como base para o surgimento dessas sociedades. No caso da China não é diferente, a gente vai ter dois rios que vão ser importantes. No caso, o Rio Amarelo e o Rio Azul. Primeiro, o Rio Amarelo, por volta de 7.000 a.C., ali a gente vai ter o início de um processo de colonização, e a partir do ano 6, a partir de 6.000 a.C., a gente vai ter, no caso, o Rio Azul. Nesse local a gente vai ter o desenvolvimento de uma agricultura irrigada, assim como todas as culturas que a gente viu, né? Surge a agricultura, depois surge a necessidade de expansão de campos de produção. Expansão de campos, você precisa de irrigação, você precisa de diques, aí você precisa de organização social, vira sociedade complexa, beleza? Junto com ela, obviamente, vai surgir o pastoreio e a cerâmica, né? Pastoreio, fornecimento de carne, esse tipo de coisa, e a cerâmica para armazenamento e para outras coisas mais. Cara, é sempre assim. Toda vez que você pensar numa sociedade, você tem que pensar que vai surgir a agricultura. A partir do surgimento da agricultura, normalmente você vai ter desenvolvimento de uma sociedade cada vez mais complexa. Essa sociedade mais complexa vai desembocar numa sociedade onde você vai ter o pastoreio também atrelado a isso, e você vai ter também a produção de cerâmica. Aí depois surge arte, depois surge um tanto de coisa, vira império e vira aquele negócio, aquela pataquada toda que a gente já viu, tá? E quando é que começa o processo de centralização dessa sociedade? Primeira dinastia que a gente tem notícia, né, que eu não sei se é meio mítica, se ela existiu de verdade, é a dinastia Xia, né, a partir do rei Yu. Eu acho que essa dinastia, nesse caso específico aí, eu acho que é muito mais mítica do que real. Tá? Mas é que a gente tem mais dados, a gente tem mais informação, a gente tem de fato artefatos arqueológicos desse período. A gente já vai para a dinastia Shang. Tá? A dinastia Shang vai durar de 1760 até 1122 a.C. Vai ser durante esse período que a China vai entrar no período da Era do Bronze, né, da utilização de bronze. Lembrando que era bronze, né, a mistura de cobre e estanho, que dá uma liga metálica muito mais forte e resistente. Nessa sociedade vai ter o desenvolvimento da
escrita, né, já mostrando o nível de complexidade social que ela tinha, a gente vai ter uma sociedade que vai ter como base uma aristocracia guerreira que governava toda a sociedade, uma comunidade de camponeses que era a base para o sustento dessa estrutura social, né, alguém tinha que produzir para eles. Também vai ter uma monarquia, onde a gente vai ter o culto dos ancestrais como uma das características mais importantes. Inclusive esses ancestrais eles eram consultados, né, depois de mortos, assim, em caso de necessidade, em caso de uma guerra, de alguma coisa que acontecesse. Tá? Outra característica principal, assim como em várias culturas, né, a gente tem a questão dos rituais, né, de sacrifício, inclusive de animais e de seres humanos. Tá bom? E outra coisa é que durante esse período, né, nesse processo de centralização, a gente vai ter o surgimento de centros urbanos fortificados para evitar a invasão, esse tipo de paradinha aí, tá? Essa vai ser a dinastia Shang. Aí depois a gente vai para a dinastia Zhou. Na dinastia Zhou, a gente vai ter um processo de conquista desse povo, que é o povo Zhou, né? E vão conseguir dominar essa galera do Shang a partir de 11 antes de Cristo, beleza? E esse processo de conquista, em função dessa vitória que eles vão ter, a gente vai ter como característica uma lógica de pensamento de que, devido à vitória que eles tiveram, eles vão ter e vão ser amparados pelos deuses, tá? Então é como se fosse um mandato enviado pelos céus, né? Uma coisa meio ligada com um cesaropapismo lá do Império Bizantino, ou da teoria do direito divino dos reis de governar, beleza? Dá uma pesquisada aí, tem alguma coisa a ver com isso daí. É legal porque o Enem deve fazer essa correlação, tá? Aí, essa dinastia Zhou, eles são de origem do Vale do Wei, tá? E eles vão viver um período de integração cultural com aquela dinastia Shang que estava por ali. Consequentemente, eles vão ser uma mistura desses dois. Devido à riqueza cultural que os Shang tinham, eles vão integrar a questão da religião, eles vão integrar a questão da cultura, e eles vão integrar também a questão da escrita, tá? Eles vão se apropriar da escrita dos Shang, assim como na Mesopotâmia, lá lembra dos sumérios que se integraram, né? Os povos depois que vieram depois dos sumérios, eles vão se integrar com essa cultura dos sumérios e tudo mais, ó, top das galáxias. Durante esse período a gente vai ter um período de expansão a partir do século 13 a.C., tá? Onde eles vão delegar poder para os nobres, e esses nobres eles vão ter um vínculo de dependência com esse rei, e consequentemente eles vão cada vez conquistando mais territórios e colocando um nobre dentro desse território para poder governar. Tá? E nesse território quem acaba produzindo, né, como sempre, né, vão ser os verdadeiros trabalhadores, os camponeses, que vão cultivar, né, que vão fazer as obras públicas, que vão servir de soldados. Então, a base dessa estrutura, desse império que está sendo formado, né, que está em constante expansão, é a questão do trabalho do camponês, né, tanto em todas as esferas. Tá bom? Depois, durante as dinastias hoje, a gente vai ter como característica também um processo de desenvolvimento, de expansão, né, do território. Essa expansão do território também vai levar a um processo de aprimoramento do comércio, né? A gente vai ter uma expansão mercantil, uma expansão comercial. A gente vai ter a metalurgia, que agora deixa de ser aquela metalurgia de bronze, e agora a gente já entra numa metalurgia de ferro, com um material que é muito mais resistente, muito melhor para a produção de equipamentos, para a produção de equipamentos principalmente agrícolas. Então você vai ter um equipamento agrícola de melhor qualidade, que vai dar uma eficiência maior no processo produtivo, e consequentemente a agricultura vai se desenvolver a partir daí, e esse desenvolvimento da agricultura vai gerar um excedente de produção, aumentando o comércio, beleza? Então o processo de crescimento, o processo de desenvolvimento da dinastia Zhou está ligado diretamente a esse processo de aprimoramento técnico que vai advir da produção através de equipamentos de ferro. Beleza? Você vai ter o poder real, né, que vai ter como característica uma nobreza hereditária, né, que vai passando, né, para os parentes mais próximos, e essa queda vai se dar principalmente, né, a gente não sabe muito bem, mas a gente sabe que durante esse finalzinho da dinastia Zhou, a gente vai ter um processo de fragmentação do império, um processo de instabilidade, tá? E a gente vai ter uma substituição daquela antiga nobreza, né, que controlava, que governava, por uma dinastia por um governo de funcionários com instrução, assim. Né? Então vão ser funcionários que têm aptidão para poder governar, e a gente vai ter uma mudança muito grande
da China a partir desse momento. Beijo!